Fala, minha gente, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui à nossa playlist Pensa Comigo. E hoje um tema aí muito caro, né, muito em voga, que é a educação, né? E aí, né, será que a educação brasileira tem jeito? Né, o patrono da educação, Paulo Freire, todo mundo desce a lenha, todo mundo assim, né? A direita, conservadores, bolsonaristas e assim por diante. O que tem de verdade, o que é narrativa nessa história aí? Vou tentar esclarecer um pouquinho isso aí, beleza? Essa é a nossa playlist semanal aqui que eu falo sobre um monte de coisas, sobre temas variados, né? Política, filosofia, tudo que me interessa, né? Afinal de contas, um cristão deve sim olhar para o mundo e trazer as suas contribuições, a sua visão de mundo, tá? Isso é muito importante, eu sempre falo isso nas minhas aulas, quando eu posso. Um cristão deve sim pensar o mundo à sua volta. Beleza? Muito bem. Para a gente começar a conversar, é o seguinte: educação é um tema, digamos assim, importante e ao mesmo tempo problemático, tá? Do ponto de vista brasileiro, ok? Do ponto de vista histórico, é mais simples a gente entender as coisas. Por quê? Do ponto de vista histórico, a gente tem uma educação privada desde a antiguidade. Tá? A educação ela nunca foi um bem público, nunca foi um serviço público, nunca até o século XVI. Tá, gente? A partir do século XVI é que começa a se pensar isso, inclusive no contexto da Reforma Protestante. Tá? A educação passa a ser pensada como um serviço público, ok? Obviamente que a história despreza, né, a contribuição calvinista para isso, né, do próprio Calvino lá em Genebra, quando ele propõe o ensino para todas as pessoas, né, o ensino universal, né, para todos os jovens, tá? E aí vai a história, né, perdão, trata como se fosse um movimento ali do processo de industrialização, da necessidade de mão de obra e tudo mais. Mas o fato é que a educação, historicamente, sempre foi algo privado, as pessoas se educavam umas às outras, e com o tempo foi se criando escolas, né? A gente tem ali na antiguidade a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles, né? A escola pitagórica, né? A gente não tem muitos dados sobre o que seria a escola pitagórica, mas é aquele grupo de pensadores ali. Né? No contexto bíblico, né, do contexto hebraico, você tem ali a escola rabínica, né? Você tem a escola dos sacerdotes no passado. Você pega na Bíblia, você vê momentos em que o rei ordena, né, que escribas e sacerdotes instruam o povo, né? Claro que ali então você tem ali uma questão meio pública, né, de um serviço público de instrução, mas você está ali atrelado à religião e tal, e o ensino propriamente dito, a educação propriamente dita, era uma questão privada, né? Isso na história da humanidade. Chega então no século XVI, você começa esse movimento de tornar a educação um serviço público, né? E do ponto de vista dessa transformação, peguemos aí o que a gente chama de, a grosso modo, de modernidade, politicamente isso é um problema. Primeiro, porque tem um custo para o Estado. Segundo, que para quem está no poder, a educação não reverte imediatamente. Né? Então você não tem um ganho político direto da educação. Né? Então investir em educação é realmente um ganho para a pátria. Quando a gente olha para países que investiram em infraestrutura, diminuíram o Estado, né? Não ficou o Estado lá amolando nas questões pessoais das pessoas, né? Deixou empreender, ou ficou interferindo demais na economia. Investiu em educação e infraestrutura, o país cresceu. Exemplo, Japão, Dinamarca, Suíça e assim por diante, né? Dentro de uma social-democracia. Mas no Brasil impera uma coisa terrível, né? Que é o complexo de Judas. Esse conceito, né, que eu trabalho de complexo de Judas, na verdade eu tiro do livro A Máfia dos Mendigos. Tá, não tá aqui. Não sei onde que ele tá, mas eu tenho esse livro aqui do pastor é, e economista, né? Iago Martins, ele tá aqui, ó. Vou deixar o link na descrição, tá, gente? Vou colocar o link na descrição e vocês podem, inclusive, adquirir, se desejarem, tá? Máfia dos Mendigos, tá aqui, ó. Tá?
capa bonita, né? Imita o papelão. E aqui ele fala sobre questões da miséria, né? Da mendigância, enfim. Mas no primeiro versículo, primeiro versículo. No primeiro capítulo ali na introdução, ele fala do espírito de Judas. Ele usa a expressão espírito de Judas, né? Que aí ele relembra lá aquele momento que Judas fala que a mulher não deveria derramar aquele óleo, aquele unguento precioso aos pés de Jesus, mas deveria vender e dar aos pobres. A própria Bíblia desmente, né? Fala que Jesus estava preocupado era com o dinheiro. E no Brasil é a mesma coisa. Tá? E aí é o que eu chamo de complexo de Judas. As pessoas usam discursos bonitos para maquiar os seus interesses egoístas. Né? E educação é um campo farto para isso. Tá? É claro que isso não acontece só no Brasil, tá, gente? Sem síndrome de vira-lata aqui. Isso é uma questão do ser humano mesmo. Hipocrisia, tá ligado a isso tudo. Mas no Brasil isso é mais forte, né? Porque no Brasil, o brasileiro parece que gosta de ser enganado, né? A gente prefere uma mentira contada de maneira bonita do que a verdade, que não tem como você ficar floreando demais. E a verdade é essa, né? Ou pelo menos aí uma maneira de se pensar, né, a realidade. É que a educação não tem dividendo político. Educação não tem dividendos do eleitorado, tudo mais. É uma coisa assim que você investe hoje, você vai ver daqui 10 anos que você vai ver algum resultado na ciência e tudo mais, né? Então a educação, com o passar dos anos, se tornou um campo ideológico, né? Se você assistir os documentários lá da Brasil Paralelo, você vai ver que o Estado deixou ali a cultura e, obviamente, a educação para, tradicionalmente, a esquerda. É o pensamento esquerdo tomar conta, tá? E aí surge nesse universo aí Paulo Freire, né? E ele é alçado aí a posição de patrono da educação. E todo mundo põe na conta dele o desastre que é a educação brasileira. E aí quando o pessoal fala isso, a resposta é a seguinte: o método de Paulo Freire não é usado. Olha, a gente tem dois problemas aqui. Primeiro que de fato o método não é usado. Segundo que quem usa isso para defender nunca deve ter lido Paulo Freire. Porque a primeira coisa que deve ser colocada para alguém que defende Paulo Freire, e aqui eu estou municiando quem pensa diferente de mim, né? Mas é para mostrar para você que me ouve que para você criticar alguma coisa você tem que conhecer, cara. Né? A gente não pode ser tolo, né? Então, primeiro que Paulo Freire não tem exatamente, restritamente um método. Ele é um pensador, ele tem uma filosofia educacional. E se podemos falar em método freiriano, ou método de Paulo Freire, seja lá a expressão que você queira usar, esse método será o método de alfabetização, né? Que abandona o método tradicional de fonético, né? B com A, Bá, B com E, Bé, e assim por diante, né? E passa a tentar fazer a alfabetização de uma maneira mais instrumentalizada, né? De você pegar lá, por exemplo, a pessoa do campo, então você ensina ela a ler enxada. Você já põe a palavra direto lá, ensina ela a ler aquela palavra. Né? Depois você ensina a ler casa. Você ensina a ler coisas do dia a dia dela. Se a gente for falar em método, essa seria a proposta de Paulo Freire. Né? E ele utiliza essa ideia para dizer o seguinte, que você tem que usar a educação como ferramenta de transformação e revolução social. Né? Paulo Freire ele era declaradamente marxista, né? Por isso ele foi aclamado pela comunidade internacional, né, da época e até hoje, né? Porque ele trazia exatamente esses ideais revolucionários. Ele dava sequência ao pensamento de Antônio Gramsci, né, de usar a cultura, e a educação faz parte da cultura, né, não tenha dúvida disso, para promover essa revolução sociocomunista, né, socialista comunista, né? Ele usava isso, beleza? Inclusive nos livros do Paulo Freire você consegue entender que ele aceita inclusive usar a violência em algum momento, né, se necessário for, para fazer valer aí essa revolução, essa revolta, né, dos oprimidos contra os opressores, ok? O problema disso, gente, é que é um discurso sobre a realidade. Né? Educação nada mais é que você aprender o conhecimento que está aí. Né? Essa é a educação. A educação moral, a educação espiritual, a educação como pessoa, isso vem do berço. Né?
Nada mais importante do que a gente levar em conta os velhos ditados, né? Sempre há muita sabedoria nos provérbios repetidos, ok? E aquele provérbio que educação vem do berço é, digamos assim, muito verdadeiro, tá? Via de regra, os ditados, os ditos populares são quase verdades absolutas, tá, gente? Carregam em si sabedorias profundas, né? Como diga quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Carrega aí uma visão muito verdadeira da realidade, né? E a educação vem do berço. A educação humanitária vem do berço, né? Não à toa, eu assistia há pouco tempo um vídeo do Dr. Enéas, né? Falecido já, que ele dizia que inteligência é uma questão ah, natural, né? Cromossomial, genética, e que você alimenta ali, né? Então, o potencial intelectual você alimenta aquilo. Por isso, segundo o Dr. Enéas, não é raro você encontrar pessoas com alto nível de instrução, com diplomas, né, de nível superior, que são perfeitos imbecis. E pessoas que nunca foram a uma escola, nunca foram a uma faculdade, sei lá, mal sabem ler. Você chega em uma comunidade ou no interior e você encontra pessoas que o brilhantismo intelectual impressiona, né? E Dr. Enéas tem razão, né? Pessoas que não estudaram, não são lidas e você não são letradas, né? E você percebe uma inteligência, uma capacidade de observar a realidade e descrever a realidade impressionante. E o problema da educação, como Paulo Freire propõe, é que você dissocia a realidade do pensamento. Você cria uma narrativa, que às vezes nem existe, né? A maioria dos empregadores, né? Lembre, gente, que 90% da sociedade, dos trabalhadores, não trabalham para a Fiat, né? 90% da classe trabalhadora trabalha no comércio, em pequenas empresas. E o patrão ali é tão trabalhador quanto o seu funcionário. Portanto, essa narrativa de opressores e oprimidos é uma narrativa. Porque na prática, a maior parte da sociedade, mesmo o dono da padaria, do dono do supermercado, do dono da loja de roupa, são pessoas que estão tentando ganhar um bom sustento, tentando ter uma vida um pouco melhor. Não são milionários. A maioria das pessoas para quem eu trabalhei não são milionários. Alguns são, né? Mas poucos, tá? A grande maioria das pessoas estão tentando melhorar de vida. E nós não podemos presumir também que mesmo esses milionários querem só explorar. Porque na maioria das vezes, quem pisa no funcionário, né, de baixo escalão é o gerente, né, que não tem nada, não é também um empregado como outro qualquer, mas é a vaidade humana, né? Então não existe esse negócio de opressão do capitalismo. As pessoas trabalham, as pessoas têm que garantir seu sustento. E aí eu uso a educação para criar narrativas, para colocar na cabeça das pessoas que elas têm que analisar um monte de coisa. E é claro que ele não vai aprender nada. Porque a educação formal, a função da educação formal é que a criança, o jovem, assimile o conhecimento que veio até aqui, né, ou seja, o conhecimento acumulado na história, né, da matemática, da filosofia, das línguas, da própria história, né, e a partir de conhecer esse acumulado, ele possa emitir algum comentário sobre esse acumulado. E quem sabe trazer alguma ideia de percepção daquele conhecimento que vá somar a esse acumulado. É assim que funciona, né? Você não consegue criticar as coisas sem saber nada. Luiz Felipe Pondé, no livro, se não me engano, Filosofia para Corajosos, ele faz uma crítica extraordinária. Ele diz assim: os jovens estão chegando na faculdade sem ter lido nada, sem ter estudado nada e tendo opinião sobre tudo. Nós vivemos nessa época. Por quê? Porque exatamente a filosofia, não o método, a filosofia freiriana de educar as pessoas para a revolução, para um pensamento crítico, gera isso. A pessoa não está preocupada em saber alguma coisa. O livro de Provérbios fala isso, que o tolo não tem prazer em conhecer.
tão somente em dizer o que pensa, em dizer o que acha, né? Nem é o que pensa, né? A tradução ali fala sem ter embasamento nenhum, né? Em outro texto de Provérbios diz: não estribes no teu próprio entendimento, né? Seja sábio, seja prudente, né? Aprenda com os outros. A maior mentira, gente, a maior mentira é que você consegue pensar com a sua própria cabeça. Isso é a maior bobagem. A cabeça de todo ser humano nasce em branco, né? Eu costumo dizer, e eu encerro com essa analogia, que a nossa mente é como um celular. Tá? É como um computador ou um celular, né? Claro que ele vem com os aplicativos pré-instalados, mas pense que ele não venha com nenhum aplicativo. Apenas com o Android ou iOS. Então ele é um software, né, um programa com um potencial extraordinário. Mas se você quer usar para mandar mensagem, você tem que baixar o aplicativo, o WhatsApp. Se você quer usá-lo para acessar uma rede social, você tem que baixar o aplicativo da rede social. Se você quer usá-lo como GPS, né, para encontrar algum lugar, você tem que ir lá baixar o aplicativo do GPS. E assim por diante. Assim é a nossa mente. Nós temos um processador incrível, mas você precisa ir baixando os aplicativos. Você precisa ir aprendendo as coisas, tá? Para que você consiga fazer alguma coisa. Ninguém pensa com a própria cabeça. Você pensa com aquilo que já está colocado, com aquilo que já está ensinado. É lendo o livro, é aprendendo com outra pessoa, é ouvindo uma outra pessoa. É aí que você aprende. Nós aprendemos a falar porque ouvimos as pessoas falando à nossa volta quando criança. Se você não ouve, você não consegue falar. É por isso que acontece. Pessoas que têm problema no aparelho auditivo, não têm problema no aparelho da fala, mas ele não consegue falar porque ele nunca ouviu, então ele não consegue repetir. Entenderam? Você tem que aprender. Você aprende com as outras pessoas. Ninguém pensa com a própria cabeça. Isso é uma grande bobagem. É uma grande mentira. Nós pensamos porque existe um acumulado de conhecimento que chega até nós. A própria linguagem, né? Os valores, as ideias chegam até nós. Tá? E esse aprendizado é lento. Não adianta um jovenzinho de 10, 15 anos achar que vai mudar o mundo, porque não vai. Síndrome de Greta Thunberg, né? Achar que ali com seus, sei lá, nem sei quantos anos que ela tem, né? Uns 16, sei lá. Você consegue entender toda a complexidade da realidade. Não rola. Como dizia o professor Pierluigi Piazzi, ou professor Pier, italiano, radicado no Brasil, o computador é rápido, mas é burro. O cérebro humano é genial, mas é lento. O aprendizado é lento. O aprendizado é passo a passo. É assim que a gente aprende. Ok? Então, a educação brasileira tem jeito? Tem. Se nós começarmos a olhar para a realidade e tentar aprender o que é real. E sair desse mundo imaginário de narrativas, de ideias que valem mais do que a realidade. Eu crio narrativas que não têm a menor validade, a menor aplicabilidade no real. Vamos sair disso. Aí a educação vai ter jeito. Olhar para a realidade, aprender o acumulado, o conhecimento acumulado. Isso é o mais importante. E aí sim, talvez a educação tenha jeito. Beleza? Você que ficou aqui, agradeço. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar o vídeo e deixar aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Se a educação tem ou não tem jeito. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Lembrando que temos vídeos toda terça, quarta e quinta. Na terça, o Carregando a Cruz. Na quarta, o Projeto EBD. E às quintas, o nosso Pensa Comigo. Grande abraço, que Deus o abençoe e até a próxima.